Dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Vamos continuar a leitura e o comentário do Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos ver o primeiro capítulo, os versículos de 12 a 15. Eu estou lendo a NVT, que é a nova versão transformadora. É uma tradução que eu gosto bastante. Nos versículos anteriores, a gente tem no início do Evangelho de Marcos, que ele já começa com Jesus sendo batizado por João Batista e um espírito na forma de pomba desce até Jesus e uma voz diz: "Você é meu filho amado, que me dá grande alegria." Antes de tudo isso acontecer, então João Batista veio como precursor, como aquele que anunciava que o Messias estava chegando. O Messias, que é igual a Cristo, que significa ungido. Ele era aquele que tinha sido anunciado pelos profetas que viria para libertar o povo judeu. Então nós temos no versículo 12: "Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto." Em seguida, como? Depois que Jesus foi batizado, apareceu um Espírito na forma de pomba e uma voz se fez ouvir: "Você é meu filho amado." Jesus, o filho amado, "que me dá grande alegria." E esse Espírito conduziu Jesus ao deserto. Versículo 13, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e anjos o serviam. Agora começa a confusão. Vamos, como diria Jack o Estripador, vamos por partes. Satanás, qual era o significado dele na cultura judaica? É de adversário, de acusador, de oponente, ou seja, aquele que se oponha a quem? A Deus. Nós espíritas não acreditamos em seres dedicados eternamente ao mal. Por que não? Porque tudo evolui. Todos nós espíritos somos criados simples e ignorantes e que evoluímos. Nós ainda estamos muito longe de um processo evolutivo grandioso, de termos atingido a nossa evolução, mas não somos seres dedicados eternamente ao mal. Se tudo é evolução, tudo é progresso no mundo, um espírito não seria exceção. Então, essa ideia mística de que existe um ser dedicado eternamente ao mal, não, ele é temporariamente dedicado ao mal. Só que esse temporário pode ser um ano, uma década, um século. Para espírito que é imortal, o tempo é irrelevante. Então, o oponente levou Jesus para o deserto durante 40 dias. Porque quais são os simbolismos que nós temos aqui? Vamos reler versículos 12 e 13. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e anjos o serviam. Qual era o simbolismo do deserto? O deserto era um local onde o homem se encontrava com Deus. Foi assim que Moisés retirou o povo hebreu da escravidão do Egito e durante 40 anos, que é o simbolismo dos 40 dias, Moisés guiou o povo até a terra prometida, que é Canaã. Então tem esse simbolismo de 40 dias, 40 anos, que foi a peregrinação de Moisés. Por que diz vivia entre animais selvagens? O ideal messiânico era o retorno à vida de paz que existia no paraíso, onde homens e feras conviviam pacificamente. Então Jesus, como o Messias, ele convivia com feras selvagens. E quando diz que ele era servido por anjos,
exprime a proteção divina de Jesus. Então, mas eu estou falando tudo isso da minha cabeça? Não. Eu tenho várias Bíblias de estudo, onde eu coleto as informações que são transmitidas por grandes estudiosos da Bíblia, e a gente precisa entender duas coisas, texto e contexto. O texto é o que a gente está fazendo, e o contexto é entender um pouquinho da cultura judaica, da parte histórica, da história do povo hebreu, de entender qual era o contexto, por que o Messias seria uma figura tão importante e por que Jesus, quando foi dito que ele era o Messias, causou um alvoroço total. Versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Que João que foi preso? João Batista. Depois a gente vai ver a história de João Batista, mas ele veio para anunciar a vinda do Messias, que era Jesus. E aí, como ele criticava as coisas que estavam acontecendo, ele foi preso. Quando ele foi preso, Jesus foi para Galileia anunciar as boas novas de Deus. Evangelho, a palavra evangelho significa boas novas. E que boas novas eram essas? Eram essas que ele iria anunciar, que o reino de Deus estava muito próximo. Versículo 15. Enfim chegou o tempo prometido, proclamava. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O que significava arrependimento? Mudança de mente, de opinião, de sentimento, de vida. Ou seja, ele veio para contar para a gente que o apego excessivo às regras, a execução de regras e de normas não é de fato o que Deus pede de nós. Jesus disse, misericórdia peço e não sacrifícios. Jesus veio nos ensinar. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e eu disse a ela assim, ela dizia, não, porque Deus não muda, porque o Deus que existe no Antigo Testamento, que mandava matar crianças grávidas, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Eu disse assim, não, Deus de fato ele é imutável, é uma das características dele. O que muda é a nossa compreensão de Deus. Quando Moisés veio, foi a primeira revelação, segundo o entendimento do Espiritismo, ele veio nos contar que existia um único Deus que era responsável por ter criado tudo o que existe neste universo. Tudo foi criado por ele. Já foi uma novidade, porque eles acreditavam em vários deuses, cada deus criava uma coisa. Então, um deus era da agricultura, outro era que protegia os animais, outro protegia as mulheres grávidas e por assim em diante. Moisés disse não, só existe um único Deus. Foi uma evolução, um salto fenomenal. Depois veio Jesus nos ensinar que esse Deus é um Deus de profundo amor. Essa é a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, onde nós temos um fenômeno que se chama reencarnação, ou seja, nós nascemos e morremos muitas e muitas vezes, o que muda totalmente o enfoque nosso. Nós estamos aqui vendo o Evangelho de Marcos, segundo a ótica espírita. Não poderia ser diferente. Eu nasci espírita, eu tenho 57 anos de espiritismo. Não me sinto nem capaz de dar uma visão que não seja a visão espírita dessa leitura do Evangelho. É claro que existem dezenas, centenas de outras interpretações corretas sobre esse trecho do Evangelho. Estou apenas compartilhando uma dessas formas. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.